Olá, meus irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui só para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto chamado Não Deixe para Depois. Este texto está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, não foi eu que escrevi, tá? Eu só vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi. Vamos iniciar orando? Senhor Jesus, pedimos que Tu estejas conosco para que possamos aprender aquilo que é importante para que a nossa vida seja transformada por ações guiadas por Ti. Perdoa-nos, fica conosco, é o que te pedimos. Amém. Bem, irmãos, então esse texto ele foi escrito pelo pastor Fábio Martins. E o pastor, ele pede que a gente leia o texto lá de Lucas, capítulo 9, versículos 57 a 62. E diz assim, ó. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me primeiro sepultar meus pais. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda o outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Bem, irmãos, então, o pastor Fábio Martins escolheu o versículo número 57, que dizia assim, ó, quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei para onde quer que fores. Bom, então, esse texto de Lucas, ele apresenta quanto que custa ser discípulo de Jesus, né? Não é bagunçado assim, né? Ah, eu vou seguir Jesus, eu faço do meu jeito, quando eu quiser, na hora que eu quiser. Não, não é assim, não. Então, o texto de Lucas, ele aponta para as barreiras que se levantam no caminho daqueles que começam a pensar sobre seguir Jesus. Então, é uma coisa bem difícil, de muita responsabilidade. Então, a lição principal desse texto que a gente leu é que não tem desculpa que justifique deixar Cristo em segundo plano. Não assim, eu preciso primeiro me formar, eu quero ver, primeiro vou casar, primeiro eu vou, sei lá, viajar bastante. Enfim, a gente arruma um monte de desculpas para não fazer aquilo que é necessário que seja feito, né? Então, a gente não pode deixar para depois, para seguir o Cristo, por causa das dificuldades. Então, o primeiro candidato lá, discípulo de Jesus, ele já vai todo empolgado e fala, oba, eu vou. Como muitos de nós, que empolgados começamos um monte de coisas na vida, mas logo abandonamos tudo. Então, eu fui uma dessas. Eu me propus a seguir Jesus quando eu tinha 16 anos e muito empolgada, muito responsável. Fui pegando um monte de responsabilidade, achando que tudo eu ia dar conta e que eu nunca ia abandonar Jesus, enfim. Maior empolgação. Passaram 10 anos, 10, 11 anos e eu comecei a olhar para trás. E isso não me trouxe nenhum benefício, nenhum. Se eu pudesse voltar no tempo, jamais eu teria abandonado isso. Jamais teria posto a mão no arado e olhado para trás. Mas é que o Senhor teve misericórdia de mim e me trouxe de volta. Mas eu fiz tanta coisa desnecessária, tanta coisa que não precisaria ter feito. Enfim, então muitos de nós começamos um monte de coisa, mas abandonamos tudo. Então, segundo Jesus, os que o seguem não têm onde reclinar a cabeça, porque tem um preço para ser pago, né? Não é graciosamente, né? Porque muitas pessoas dizem, não, eu creio em Jesus, eu sigo a Jesus, Jesus é tudo para mim, mas não tem uma vida transformada. Então, existe uma batalha a ser travada,
obstáculos a serem superados, e Jesus vai dizer: ó, espera, eu vou te dizer quanto isso custa. Então, a gente tem que superar um monte de coisa para permanecer no caminho. Obviamente que Jesus Cristo não nos abandona, não é na nossa força, porque quando a gente quer fazer só sobre a nossa força, acaba não conseguindo dar conta de seguir a Jesus. Então, o texto diz que além das dificuldades, a gente deve também superar as adversidades. Então, o segundo homem, o discípulo interessado aqui, ele disse que precisava antes enterrar o pai dele. Então, na verdade, o pai dele não estava morto, ele só estava querendo ganhar tempo para tomar a decisão, né? É como a gente às vezes convida alguém para ir à igreja, fala assim: ah, não, porque eu gosto de beber, de fumar, eu gosto de andar com a mulherada. Quando eu tiver mais velho, que eu tiver mais sossegado, eu vou aceitar o seu convite. Então, este homem queria ganhar tempo e ele adota uma postura legítima, ele estava sendo honesto, mas não era uma postura de quem dava prioridade para Jesus Cristo. E por último, para vencer as dificuldades, as dualidades, né? Você fica com o coração dividido, a gente precisa atentar às coisas que estão no nosso coração. Muitas vezes a gente quer ir para frente, quer avançar, mas também a gente é levado pelos nossos corações em outras direções e acaba retrocedendo. Então, foi como aconteceu comigo. Eu queria servir a Jesus, mas eu queria também todos os prazeres do mundo. E não dá para ter duas coisas ao mesmo tempo. Você tem que optar por ela, por uma delas. E eu optei pela coisa errada, né? Optei por um caminho que não me levou a lugar nenhum. Então, eu creio que eu não estou sozinha nessa decisão, né? Muitas pessoas, eu tenho muito prazer em falar do Evangelho, falar de Jesus Cristo, porque assim, quanto mais você faz coisa errada, quanto mais perdoado você é, mais você ama Jesus. Então é por isso que eu tenho muita alegria de falar do Pai, porque eu sei que Ele me resgatou, eu sei que eu estava indo por um caminho que não ia me levar a nada, a não ser para a morte. Então, ter os olhos numa coisa e o coração noutra é a situação mais propícia para não ter mudança. Então, quando você está dividido entre as coisas, você acaba não mudando, você acaba, na verdade, retrocedendo. É como aquele paciente que você vai visitar, que está na UTI, você pergunta: ah, ele melhorou o quadro? Não, é inalterado. Então, quando o quadro está inalterado, para mim é como se estivesse pior, né? Porque é pra frente que a gente anda. E eu vou contar para os irmãos uma historinha de um homem que cometeu um crime. Este homem, ele cometeu um crime e ele foi preso. E era na época lá do faroeste, lá dos cowboys, quando as pessoas eram enforcadas. E aquele homem ia ser enforcado. Só que, assim, existiam muitas pessoas que gostavam dele, né? E falaram: ah, vamos escrever uma carta para o governador, né? E vamos pedir por ele o perdão. Porque, coitado, ele vai para a forca. Não, né? Vamos pedir para o governador. E as pessoas lá, todas assinaram uma carta pedindo clemência por aquele homem que ia ser enforcado, que elas reconheciam que ele tinha, assim, cometido um crime, mas que o governador pudesse dar uma chance para ele. Ok. O governador recebeu aquela carta e pensou a respeito: poxa, eu estou bem propenso a dar o perdão para este homem, porque realmente eu também não gosto de ver as pessoas enforcadas, né? Quando as pessoas vão parar na forca é muito triste. Eu estou muito propenso a dar o perdão para este homem, mas eu quero conhecê-lo. Fiquei curioso, né? Vou lá conhecê-lo. E aí, o que o governador fez? Ele pegou uma Bíblia, ele se disfarçou de pastor, pegou a carta de perdão, colocou dentro da Bíblia e se dirigiu para a prisão. Foi lá, todo arrumadinho, disfarçado.
Aí ele chegou lá, falou: jovem, eu tenho uma coisa hoje, eu tenho algo para você aqui hoje. Eu trouxe na palavra uma coisa que pode mudar toda a sua vida. E você deve se decidir hoje. Eu vou dizer a palavra e eu creio que você deve aceitar Jesus Cristo no seu coração hoje. E dentro da palavra tem uma coisa muito especial para você hoje. E aquele jovem, em vez de dar atenção para o pastor, que no caso era o governador disfarçado, começou a xingá-lo. Ah, sai daqui, vai embora. Começou a atacar coisas, não queria ouvir. E o governador disfarçado de pastor falou: jovem, mas aqui eu tenho uma coisa para você hoje. E ele dizia: me deixa, eu não quero saber, eu tenho muito tempo, eu ainda não estou preparado para seguir nada, não. Eu sou jovem, eu tenho certeza que eu vou me safar daqui e depois eu vou aceitar, agora eu não quero. Sai daqui. E o governador disfarçado de pastor ainda insistiu. Só que o jovem estava muito, muito, muito nervoso e começou a atacar coisas. E aí, para sua própria segurança, o governador achou por bem se retirar para que ele não se machucasse, né? Muito bem. Aí o governador disfarçado de pastor saiu e foi embora. E a carta do perdão, que estava dentro da Bíblia do pastor, foi jogada fora. Aí, depois que o governador tinha ido embora, o carcereiro foi procurar aquele jovem. Falou: nossa, você não sabe o que você fez. O que foi que eu fiz? Então, você acabou de perder o seu perdão. Porque aquele homem que estava aqui não era um pastor, ele era o governador. E dentro da Bíblia dele tinha a sua carta de perdão. Nossa, aquele jovem ficou desesperado. Mas já não havia mais nada o que fazer, né? Ele tinha deixado para depois uma oportunidade que ele poderia ter abraçado naquele momento. Bom, e aí ele foi para o julgamento, né? Onde fatalmente seria decidido que ele ia ser enforcado. E houve lá o julgamento e as pessoas falaram com o governador, mas ficou decidido que ele era realmente culpado e que ele iria ser enforcado. E aí perguntaram para aquele homem se ele gostaria de dizer alguma coisa, né? Quais seriam as suas últimas palavras antes de ir para a forca. E aquele jovem disse: sim, eu gostaria de falar. E ele fala: olha, eu gostaria que todos soubessem, especialmente as pessoas jovens como eu, que eu estou indo para a forca, eu morrerei sim, serei morto daqui a alguns instantes. Mas eu não serei morto pelo crime que eu cometi no passado. Eu serei morto por causa do perdão que eu recusei no presente. Então, às vezes, a gente deixa as coisas para depois e aí se torna tarde demais. Então, é importante, irmãos, que cada um de nós pensemos que às vezes a gente deixa as coisas para depois e muitas vezes, por causa de uma decisão errada, por causa de deixar para depois, alguém pode ir para o inferno, a perdição. E assim, a pessoa vai para o inferno não é por causa dos pecados que ela cometeu. Porque se fosse por causa dos pecados, a gente estaria dando às obras um poder que ela não tem, um poder de salvação. Na verdade, ninguém se salva porque não comete pecados. Na verdade, as pessoas vão para o inferno por causa da graça que hoje está sendo oferecida e que ela está recusando. Então, nós temos o dever de contar para as pessoas que a gente não pode deixar para depois, que quando Cristo nos chama, quando ele diz me segue, quando ele diz põe a mão no arado e olha para frente, a gente deve fazer aquilo que Jesus Cristo manda. Então eu espero que a lição do nosso enforcado cale fundo no coração de cada um de nós. A mim foi uma reflexão muito importante. Quando eu ouvi essa história, ela para mim foi assim muito valiosa. Espero que tenha sido para os irmãos também.
Bom, eu me despeço aqui deixando a última frase do nosso manancial, que diz assim: ter Cristo como prioridade é essencial para quem deseja andar na verdade. Então, que nós possamos andar na verdade. Eu me despeço aqui com um abraço fraternal, com o nosso abraço de todos os dias de Ursa. Hoje, Ursa com calor e, lógico, com a nossa palavra de ordem, que é saudades.